bom dia, nono ano. A gente vai dar continuidade ao conteúdo que eu passei na semana passada. Lembrando, né? Na semana passada, a gente falou dos povos europeus. Então, a gente estava falando ali, basicamente, da Europa Ocidental. E hoje nós vamos falar de uma importante região da Europa, que é a Europa Oriental, ok? Essa região, como vocês já estão observando na tela, faz referência à Iugoslávia, ok? Então, o que era a Iugoslávia? Vocês conhecem, já ouviram falar do Reino Unido, ok? A Iugoslávia era mais ou menos esse mesmo ideal, ok? Era o reino, esse conjunto aqui de países atuais, né? Formava o reino da Iugoslávia, ok? O reino da Iugoslávia ele surge após a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, desde sempre, a Iugoslávia reunia inúmeros povos de diferentes características e costumes. Seria mais ou menos fazer do Brasil um único reino e que cada região tivesse a sua língua, a sua religião, ok? E de uma certa forma ou de outra, esse aglomerado de países não deu certo e cada um procurou ter a sua independência. Então é o seguinte, a Iugoslávia surge, como já falei para vocês, como um reino, reunindo vários países de diferentes etnias. Nessa época, gente, nós estamos falando aí de aproximadamente 1913, ok? Após a Primeira Guerra Mundial. Ou então o reino da Iugoslávia adere ao socialismo e assim permanece até a extinção do socialismo. Então, desde 1913, ok? Ele vai passar aí praticamente 90 anos sobre o regime, sobre as políticas, sobre a ideologia socialista, ok? Essa proteção do regime socialista, ela vai até final da década de 80, ok? Início da década de 90. Então, quando cai o regime socialista, o que acontece nessa região? Esses povos, né, marcados aqui no mapa, Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, esses países atuais aqui, eles tentam criar a sua independência, já que antes de 1913 eles já tinham uma separação, só que foi feita uma unificação aí em 1913, como já falei para vocês, ok? Bom, como eu falei para vocês, o fim do socialismo aflora esse sentimento desses povos para que cada um buscasse a sua independência. Bom, de primeiro momento, o reino da Iugoslávia consegue controlar esses sentimentos de independência desses povos, porém,
A partir de 1995, a OTAN se alia à Bósnia e esse conflito de separação se estende até o final da década de 1990. Okay? Houveram tentativas de paz entre esses anos, porém esses acordos de paz nunca eram cumpridos. Ok? Somente em 2003 a Iugoslávia é extinta. Então aquele aglomerado de países que formavam o único, que formavam o Reino Unido, ele acaba. Ok? Em 2006, Montenegro, através de um plebiscito popular, vence pela fundação desse país chamado Montenegro. A fundação desse país, tá? Ele acaba com esses conflitos internos, ok? E traz o primeiro benefício, né? Que é a pacificação dessa região aí da Europa. Como vocês podem observar no mapa anterior, aquela região ali entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, ok? Então, falando aqui novamente, Europa Ocidental capitalista, Europa Oriental socialista. Bom, por mais que esses países da antiga Iugoslávia estejam pacificados, pessoal, esse aglomerado de países que da antiga Iugoslávia se caracteriza hoje por ser os países mais atrasados em seu desenvolvimento. Lógico, quando eu falo de guerras, eu estou falando de recessão, eu estou falando de destruição de infraestrutura. Então, esses países hoje, eles carecem de inúmeros fatores, ok? O que, se comparado aos demais países do continente, eles ficam lá para trás, ok? Então, hoje é uma região pacífica, não há esses conflitos, ok? Porém, quando eu pego questões de IDH, de desenvolvimento econômico, essa região da Europa apresenta grande atraso. Tudo bem? Nossa aula de hoje, ela contempla as páginas 280 e 285. Vocês vão observar na página 284, 85, o zoom cultural, que ele vai falar do Holocausto. Eu vou pedir para vocês lerem esse texto, ok? E assim como na aula anterior, realizar as atividades que estão entre essas páginas. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de vocês e até a semana que vem.